Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Bom, vamos falar hoje sobre o processo de cura que se dá, em vários níveis. E o processo de cura é multidimensional, tá? Ou seja, a cura ela pode se dar de várias formas. A cura ela pode se caracterizar de uma maneira muito abrangente, tá? A cura ela está dentro de nós, ou seja, a cura está em nós, fora de nós. A cura trabalha através de nós, por meio de nós e vem até nós. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que nós somos seres divinos. Nós viemos de Deus. Nós viemos da fonte criadora. Então Deus está em nós, assim como nós estamos nele. Então, todo o processo curativo está associado a Deus. O poder criativo que vem de Deus, ele é responsável por inúmeros fenômenos, eventos, e um destes fenômenos e eventos é a cura. Então, Deus nos outorgou uma capacidade que nós ainda não conhecemos, mas o processo criativo da fonte divina, da mente universal, ela está em nós. Então nós podemos nos curar, assim como podemos curar o nosso próximo. Existem várias formas de se estabelecer a cura. Existem vários tratamentos terapêuticos na área da saúde. Existem métodos, conceitos, técnicas, habilidades. Existem subsídios para que o processo de cura se estabeleça, usando ou não alguns aparelhos, instrumentos, aparatos, apetrechos, ou simplesmente com as mãos. A cura ela pode se estabelecer de várias formas e em vários níveis. Podemos usar muitos equipamentos, instrumentos, apetrechos, aparatos, ferramentas diferentes, assim como podemos usar as nossas mãos, ou seja, o nosso corpo, para curar alguém. Mas não nos esqueçamos que todo o processo de cura ela começa aqui, em nossa mente. Nós conseguimos usar a nossa mente, o nosso pensamento, para curar também. Em outras palavras, nós podemos usar a nossa consciência, o nosso pensamento, para curar nós mesmos e outros. Então, existem muitos processos diferentes de cura. Existem técnicas diferentes de cura. Existem curas físicas, existem curas energéticas, curas espirituais,
curas emocionais, sentimentais, psíquicas. Em suma, existem muitas abordagens, condutas, protocolos, intervenções e programas diferentes para tratar, né, algumas doenças, patologias, moléstias, enfermidades, incapacidades, limitações, tudo aquilo que envolve a dor ou o sofrimento de alguém. Mas nós conseguimos estabelecer a cura em nós e no nosso semelhante de várias formas. Podemos usar aquilo que Deus nos outorgou através deste poder criativo que vem de Deus. Nós podemos nos utilizar de vários meios para estabelecer uma cura. Claro que toda cura, ela também envolve muitos fatores importantes. Existe a oportunidade de se alcançar a cura, existe o merecimento, né? Méritos para se atingir a cura, existe o processo de fé, uma fé inquebrantável, a crença naquilo que pode ser possível. Existem provas, expiações, testes, existem muitos incidentes que podem testar um ser quanto aquela experiência dolorosa ou sofrível que ele vem experienciando. Porque lembre-se que nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica e uma razão de ser. Deus está no controle de tudo, governa tudo, observa tudo e jamais erra. Então, todo o processo de dor ou de sofrimento é importante para o crescimento, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, a lapidação e o burilamento do ser. Para que possamos alcançar a cura, nós temos que nos dispor para transpormos muitos obstáculos importantes neste processo. Então, a cura, ela está relacionada também ao processo de libertação. A cura, ela está também relacionada a todo o processo de paz interior. A cura, ela está também relacionada a todo o processo de aquisição de uma consciência mais elevada. A cura, ela está também relacionada ao equilíbrio interior, à harmonia conquistada pelo ser, ao esforço que o ser faz para elevar não somente a sua consciência, mas também elevar seus pensamentos, sentimentos, emoções, elevar suas energias, enfim. A cura, ela está relacionada a todo o processo de libertação, crescimento, desapego, paz, serenidade, luz, elevação da nossa consciência
E a cura, ela está relacionada também ao esforço que nós fazemos para dominar as nossas más inclinações, eliminar vícios perniciosos, melhorarmos o nosso padrão vibratório, modificar também nosso padrão de comportamento para melhor, ou seja, modificar para melhor nossos pensamentos, nossas palavras, nossas escritas e as nossas ações, em suma, nosso comportamento. A cura, ela é um princípio, uma característica fundamental do processo criativo que vem de Deus. Deus, que é o Todo-Poderoso, o ser onipotente, onipresente, onisciente, que é a mente universal, é a consciência universal, é a fonte que tudo é, está em todas as coisas, está em tudo, em todos os universos infinitos e existentes, porque antes da criação, Deus já era quem Ele é, porque Deus é eterno. Deus sempre existiu e sempre existirá. Antes da criação de tudo, a mente universal já existia. Então, Deus, a mente universal, já era existente e estava em algum lugar. Eu diria que o lugar era Deus e Deus era o lugar, porque o lugar era Deus, era a mente universal e a mente universal era o lugar. Antes de criar qualquer coisa, antes da criação de todos os universos, Deus existia, porque Deus sempre existiu, Deus é eterno. E todo o processo criativo que se deu foi por amor infinito que perpetuou este processo criativo. Deus, que criou todos os universos existentes, está em tudo. Está no vazio, porque o vazio não é vazio, o vazio é cheio. O vazio abriga tudo. Então, o vazio não é um vazio vazio. O vazio é um vazio cheio, porque Deus está no vazio. Então, o vazio não é o nada, porque dentro do nada existe algo. Então, dentro do nada existe o todo. O todo está também no nada. Ou seja, no imenso vazio, Deus existe. No meio do nada existe o todo, porque o todo preenche o vazio e o nada. Então, o nada, ele é repleto do todo. O vazio, ele abraça o todo. O vazio não é inócuo. O vazio, ele é repleto de partículas divinas, porque o vazio, ele abriga o todo. O vazio preenche tudo. O vazio abraça tudo. Então, tudo o que existe nos universos está preenchido por Deus. Deus, o Todo-Poderoso, está em tudo. Deus está em todos os lugares, em todos os universos. Então, não existe absolutamente nada que não seja preenchido por Deus, porque até no nada existe o todo. No vazio
existe o cheio. No nada existe o todo. Porque Deus preenche tudo. Deus está em tudo. Deus está dentro de nós. Deus está fora de nós e dentro de nós. Então podemos acessar Deus de várias formas. Deus está acessível a todos. Deus é acessível a todos, porque Ele está em nós e nós estamos nele. As consciências mais despertas e esclarecidas estabelecem uma comunhão, uma conexão, uma sintonia e uma afinidade muito poderosa com Deus, com a fonte que tudo é. Porque Deus está emanando de forma muito poderosa dentro destas consciências que entram na frequência dele. E aquelas consciências mais ignorantes, aquelas consciências que estão adormecidas, estas se distanciam de Deus e não conseguem senti-lo, porque estão adormecidas. E por questões de evolução espiritual, por questões de livre-arbítrio, escolhas, né? Livre-arbítrio, por também seu nível evolutivo espiritual, muitas consciências não conseguem compreender e não conseguem se aproximar da fonte, porque se apegam a crenças limitantes que distanciam o ser da própria fonte. Então, muitas consciências adormecidas e ignorantes não conseguem estabelecer uma conexão, uma sintonia e uma afinidade com Deus, e por esta razão acabam se distanciando, permanecendo num sono profundo, por escolhas, por livre-arbítrio e também por questões de evolução espiritual. Mas estas consciências menos esclarecidas, estas consciências adormecidas e mais ignorantes, podem se libertarem destas trevas, destas sombras, se tiverem uma força de vontade inquebrantável, se tiverem fé inquebrantável, se tiverem vontade, a tão falada boa vontade, e se esforçarem verdadeiramente para buscarem a verdadeira sintonia, conexão e afinidade com a fonte, que é Deus, que está acessível a todos nós, porque Ele está em nós, dentro de nós e fora de nós. Em tudo. Deus está no mundo físico, no mundo espiritual. Deus está em todos os planos e dimensões extrafísicas, corpóreas, espirituais, energéticas. Deus está no microcosmo, no macrocosmo. Deus está em tudo aquilo que você possa imaginar e além disso. Porque Deus é o Senhor Supremo de tudo aquilo que existe nos infinitos universos. Por isso, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Sendo assim, nós somos seres divinos, porque somos uma centelha divina, uma partícula divina, uma célula ou átomo de Deus.
Porque o nosso espírito, a nossa mônada, veio de Deus. Então somos um fractal de Deus, uma porção menor, um fragmento, uma ramificação ou uma extensão, porque nós viemos dele. Se vocês pegarem, por exemplo, uma vela com uma chama muito grande, vocês conseguirão acender com esta vela imensa que tem uma chama muito grande outras pequeninas velas que acenderão outras pequeninas chamas. E através dessa chama, deste fogo, desta vela imensa, outras pequeninas velas e chamas serão acesas a partir desta chama maior, desta luz maior que veio desta vela maior. É somente um exemplo. E esta chama, este fogo, esta luz que veio desta vela muito maior e que acendeu outras pequeninas velas, reacendendo outras chamas menores, é possível acender outras velas menores através da chama pequenina destas outras velas menores. Em suma, estas velas menores que emanam chamas menores de luz podem também acenderem outras velas menores, e outras chamas de luz pequeninas podem ser geradas através dessas outras velas menores, porque estas outras velas menores foram acesas com a chama, com o fogo daquela outra vela maior, daquela luz maior. Este é só um exemplo de fractalização, tá? Ou seja, é só um exemplo. Peguei um exemplo para que todos possam compreender. Se você, então, pegar uma vela que tem uma chama, um fogo, uma luz imensurável, é possível acender uma infinidade de outras velas menores que manifestarão chamas de luz menores. E, através destas velas menores, é possível acender, através destas chamas menores, provenientes destas velas menores, outras velas menores, mais pequeninas, e outras chamas de luz menores serão geradas a partir destas outras velas menores também, que foram geradas por aquela outra vela maior. Ou seja, houve uma continuidade, uma ramificação, uma extensão, uma subdivisão ou uma multiplicação de fractais, né? Através de uma chama maior, de uma luz maior, outras chamas, outros pontinhos de luz foram gerados. E estes pontinhos de luz, estas outras chamas menores que foram geradas por esta outra luz ou chama maior, elas também poderão gerar outras chamas menores de luz. E assim sucessivamente se dá o processo de fractalização. Porque aquela chama menor, aquela luz menor, veio da fonte. Ou seja, mesmo que aquela chama seja menor, aquela luz seja menor, ela veio da fonte. E aquela luz, aquela chama menor, ela também consegue gerar outras chamas de luz menores, que também vieram da mesma fonte. Ou seja, todas estas chamas de luz vieram da mesma fonte,
que foi aquela luz muito maior, aquela chama muito maior e imensurável. Então se deu um processo de fractalização. Assim se dá também com todos nós. Deus nos criou a partir dele, ou seja, todos nós, seres vivos, tanto do reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, seres humanos, reino elemental, assim também como outros seres de outros planetas, ou seja, nossos irmãos, os extraterrestres, outras raças e espécies provenientes de outros planetas, todos nós viemos de Deus. Deus nos criou e todos nós somos partículas de Deus. Somos chamas pequeninas de Deus. Todos nós viemos de Deus, desta luz inextinguível, imensurável, desta chama, deste poder, desta luz imensurável, infinita, eterna e poderosíssima, que é Deus. Então todos nós somos pontinhos de luz. Deus é a luz mais poderosa que existe. Sendo Deus a luz mais poderosa que existe, a luz infinita, imensurável, todos nós saímos de Deus como pontinhos de luz. Então nós somos pontinhos de luz em meio a uma luz imensurável. Ou seja, somos fractais de Deus, porções menores, fragmentos menores de Deus. E este processo criativo que vem de Deus se perpetua. Em suma, outros pontinhos de luz, ou seja, outras chamas menores, outros espíritos mônadas, também perpetuam este processo criativo, criando outros espíritos, porque todos eles vieram da mesma fonte. Então existem espíritos mais evoluídos, espíritos de luz, que conseguem criar espíritos. Existem espíritos mais evoluídos que conseguem, a partir de seu próprio espírito, criar outros espíritos, perpetuando o processo criativo, ou seja, uma chama menor que veio de Deus, da chama maior, consegue criar outras chamas menores. E estas chamas vão evoluindo, vão crescendo, aumentando, conforme vão evoluindo. Então, estas chamas de luz, elas vão evoluindo. À medida que o espírito evolui, a sua luz aumenta. À medida que o espírito evolui, a sua chama aumenta, a sua luz aumenta. E estes espíritos conseguem, no momento certo, com a autorização e permissão de Deus, criar outras chamas de luz, outros espíritos, outras porções menores do seu próprio espírito. Eis o processo de fractalização. Então, quando Jesus, o nosso mestre, nos ensinou que nós somos deuses, foi para nos ensinar esta realidade. Jesus, ou Yeshua, Sananda, Detsu, Micael, o nosso mestre, disse: vós sois deuses, devemos acreditar nas palavras do Cristo, do nosso mestre. Estou trazendo estas informações baseadas no meu estudo, principalmente no estudo que eu estou fazendo do livro, da obra de Jesus, intitulada As Cartas de Cristo. As informações que eu estou trazendo para todos vocês vêm do Cristo, tá? As informações que eu estou trazendo para todos vocês, tá? Vêm
da fonte, vem da obra intitulada As Cartas de Cristo, vem dos ensinamentos de Jesus, do nosso Mestre, vem de Deus, vem da espiritualidade da luz. Em suma, tudo que eu estou trazendo para vocês vem do nosso Mestre Jesus, vem de Deus e também da espiritualidade da luz, de outros mestres ascensionados e de outras entidades espirituais da luz, tá bom? Porque estou estudando, lendo o livro As Cartas de Cristo e também outros livros, outras obras e outras fontes de outros autores, outros espíritos, de outras entidades espirituais, tá bom? Então, não quero me apropriar de nada, apenas propagar os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deu e usando a minha intuição, a minha mediunidade consciente e intuitiva, trago para vocês o que a espiritualidade da luz me informa e me revela, tá bom? Sou apenas um canal, um meio, um instrumento para passar estas informações para vocês, tá bom? Então, de forma intuitiva e consciente, trago estas revelações e informações da espiritualidade da luz, especificamente do nosso Mestre Jesus, de sua obra As Cartas de Cristo, mas também trago de forma intuitiva do meu próprio ser, do meu próprio espírito, de Deus que habita dentro de mim, algumas informações complementares, tá bom? Então, de forma anímica, eu também participo, tá? A cura, ela pode ser alcançada quando a gente atinge um estado de elevação de consciência, como Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou, não somente no livro As Cartas de Cristo, mas também em sua época, quando esteve aqui em nosso planeta, há mais de 2000 anos atrás, e também em outras épocas anteriores, assim como Jesus, nosso mestre, e outros grandes mestres que aqui vieram, né? Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, Lao Tzu, Maomé, Zoroastro Zaratustra, Krishna e muitos outros mestres que espalharam a semente do amor crístico. Todos eles trouxeram muitos ensinamentos importantes para a nossa elevação de consciência. Então, para que possamos nos curar de todo mal, precisamos compreender que é possível que nós consigamos atingir este processo de cura, como Jesus nos ensinou. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer àquela montanha que vá para lá, que ela irá. Bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver, né? Então, Jesus, nosso mestre, nesta obra, neste livro, As Cartas de Cristo, nos ensina muitas verdades imprescindíveis e imensuráveis de uma realidade maior. Por isso eu estou fazendo propaganda deste livro, desta obra. Leiam As Cartas de Cristo. Eu sou apenas um canal, uma ferramenta. Estou aqui apenas para colaborar, corroborar, auxiliar
para com este trabalho. Espero que eu consiga, de alguma forma, estimular, motivar, incentivar, influenciar de forma positiva muitas consciências, né? Existem muitas pessoas que vão ter mais afinidade, sintonia, conexão com outros canais, com outros médiums. Existirão aqueles que, de alguma maneira, terão sintonia, afinidade e conexão comigo e com o meu canal. E agradeço muito, mas estou aqui apenas para ser mais um trabalhador da luz, porque a minha intenção, a minha meta, o meu objetivo é ajudar neste trabalho da luz, é colaborar, tá? É auxiliar, porque estou aprendendo também, estou engatinhando, sou apenas um aprendiz, um iniciante, e estou neste processo com todos vocês, evoluindo de forma gradativa cada vez mais, tá? Mas trago também algumas informações importantes de acordo com as minhas próprias experiências, de acordo com a minha trajetória, jornada pessoal. Então eu complemento, adiciono muitas informações importantes também. Espero que eu consiga ajudar. Jesus já dizia, né? Tudo é possível àquele que crê. Nosso mestre já dizia isso. Tudo é possível àquele que crê. Se você acreditar que algo é impossível, você tornará aquilo impossível. Mas se você pensar que aquilo é possível, aquilo se tornará possível. Jesus trouxe muitas informações importantes neste livro, As Cartas de Cristo, quando ele estava no deserto, onde ele teve muitas visões. E Jesus Cristo, quando passou por 40 dias no deserto, ele teve muitas visões e revelações importantíssimas, onde ele passou a enxergar, compreender e ver tudo de forma mais clara. E Jesus nos ensina neste livro detalhes imprescindíveis e imensuráveis à nossa evolução espiritual, à nossa elevação de consciência e também para o nosso despertar espiritual e expansão de consciência. Existe uma frase, existem ditos populares, né? Adágios, aforismos, ditados, enfim, existem frases que são ditos populares. E eu me lembrei de um aqui que tem também uma influência, né, no conhecimento, na filosofia oriental, que é o seguinte: tudo é uma ilusão da matéria. Tudo é uma ilusão da matéria. Então, se nós conseguirmos, por exemplo, conceber algo como verdadeiro e tangível, a gente consegue plasmar e cocriar esta realidade, porque nós somos seres cocriadores, né? Nós viemos de Deus, somos seres divinos e cocriadores, ou seja, o nosso pensamento, ele plasma, ele cocria e modela. O nosso próprio perispírito, que é o nosso corpo astral, nosso corpo fluídico, ele é suscetível às modelações do pensamento, tá? Então existe o corpo físico, depois o duplo etérico, depois o perispírito, corpo mental, superior, inferior, corpo búdico, átmico, espírito, enfim, existem vários níveis. E estes corpos somáticos, eles estão entrelaçados, eles se interpenetram, né? Eles estão dimensionados
em escalas, em gradientes, paralelamente. São interdependentes, mas eles atuam entre si, e a atuação de um influencia no outro, né? Como os centros de força ou os chakras, né? Então, se tudo estiver em harmonia, em equilíbrio, tudo funcionará perfeitamente bem, tá? Se os chakras ou os centros de força estiverem alinhados, equilibrados, harmônicos, teremos saúde física, mental, perispiritual, espiritual, em todos os níveis, né? De uma forma multidimensional. Mas, se nós, por algum motivo, adoecermos, podemos comprometer estes corpos somáticos e também os centros de força, os chakras. Tudo depende da nossa consciência. O planeta Terra, ele passa por muitos processos de tribulações por causa do consciente coletivo. Não existe punição de Deus, porque Deus não pune, Deus é amor. Deus não julga, Deus não pune, Deus não aponta o dedo, Deus não castiga, Deus não vai condenar ninguém. Quem pune, quem julga, quem sentencia, ou seja, quem acaba apontando o próprio dedo, é a nossa consciência. É a nossa consciência que é o nosso juiz. Então a nossa consciência vai nos mostrar quando algo não está certo. Porque a nossa consciência, ela vem de Deus. E a nossa consciência, vindo de Deus, ela vai mostrar o caminho certo. Por isso Deus está em nós, né? A consciência de Deus, a consciência divina, está condensada em nosso espírito, em nossa mônada. Então a consciência de Deus, ela paira, está também em nossa consciência. Porque a nossa consciência vem dele. Quando a gente se distancia de Deus, quando a gente perde a conexão, sintonia, afinidade com Deus, a nossa mente ela fica adormecida. Ela mergulha nas trevas, nas sombras. Quando nós nos distanciamos de Deus, é como se uma nuvem escura e densa, uma nuvem sombria e trevosa, pairasse dentro de nós e encobrisse, ocultasse, né, esta luz de Deus. Mas ela está lá. Isto ocorre quando consciências se distanciam de Deus. E consciências que se distanciam de Deus ficam adormecidas, mergulhadas nas próprias trevas, sombras, porque alimentaram e nutriram estas nuvens escuras, sombrias das trevas, que ocultam, acobertam, escondem a luz de Deus que há dentro de si. Mas, quando uma consciência se eleva e se conecta, se afiniza, se sintoniza com Deus e com a luz, ela potencializa ainda mais a sua luz. Então, uma consciência que busca conexão, sintonia, afinidade com Deus, ela se expande, ela passa a enxergar melhor, sentir melhor, ouvir melhor, compreender melhor. Desta forma, quando esta consciência se eleva, buscando conexão, sintonia, afinidade com Deus, esta consciência, ela se cura, ela se liberta, ela se desapega de mazelas e também, como uma bússola interna, nos direciona para o caminho correto. E esta nossa consciência mostra o caminho correto. Por quê? Porque esta consciência ela está fortemente ligada a Deus.
esta consciência, ela manifesta e expressa as qualidades e virtudes divinas. Isto ocorre quando buscamos esta conexão através da nossa consciência, porque a nossa consciência vem de Deus. A consciência de Deus está em tudo. O processo criativo está em tudo. Existem consciências adormecidas, mergulhadas nas trevas, e consciências mais elevadas, na luz. E existem porcentagens diferentes. Existem níveis e porcentagens diferentes, tanto de trevas como de luz. Existem consciências mais esclarecidas e mais elevadas que outras, e existem consciências mais adormecidas que outras, e mais ignorantes também. Toda cura, ela começa através de nós. Somos nós que propiciamos todo o processo de cura. Quando nós mudamos nossas energias, nós nos modificamos. Quando nós mudamos a nossa consciência, quando nós nos modificamos para melhor, tudo à nossa volta se modifica. Quando nós elevamos a nossa consciência, nós nos dimensionamos para um plano mais elevado, um plano diferente. Quando nós elevamos a nossa consciência, nós sutilizamos nossas emoções e nossos sentimentos. Quando nós buscamos elevar nossa consciência, nós modificamos os nossos pensamentos para melhor. Quando nós elevamos a nossa consciência, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, eles se tornam mais sutis, mais elevados e melhores. Então devemos aprimorar, aperfeiçoar o nosso nível de consciência. Devemos buscar renovar as nossas atitudes, tá? Temos que renovar nossas atitudes, pensar detalhadamente aquilo que estamos fazendo. E lembre-se, todo processo de mudança requer esforço. Não é fácil. Para vencermos nossos vícios, temos que nos esforçar. Não é fácil. Existem vários tipos de vícios. Existem vícios que são mais perniciosos, mais nefastos que outros, mas todos os vícios devem ser eliminados. O único vício que não faz mal é a conexão, sintonia e afinidade com Deus, tá? E isso não se constitui também em um vício, é só uma forma de dizer para que se façam entender, tá bom? É só uma forma de dizer, não seria um vício, né? Mas devemos buscar fazer a reforma íntima. Existem pessoas que não gostam desse termo, reforma íntima. Tudo bem, tá bom. Seja reforma íntima, ou renovando as atitudes, ou buscando o autoconhecimento, não importa. Busque ser melhor, modifique o seu ser, seja uma pessoa mais tolerante, fraterna, paciente, amorosa, indulgente, a pessoa que perdoa mais facilmente, né? Seja uma pessoa generosa, simpática, afável, mansa, seja uma pessoa solidária, amigável, gentil, educada. Devemos burilar e lapidar todas as qualidades e virtudes em um espírito. Se eu
categorizar, enumerar e dizer todas as qualidades e virtudes de um espírito, o vídeo ficará extremamente longo. Mas o que são as qualidades e virtudes de um espírito? Pensem bem. Eu não preciso dizer de forma tão detalhada assim, porque se eu for demasiadamente minucioso e meticuloso, o vídeo ficará talvez um pouco cansativo e muito longo. Mas o que são qualidades e virtudes de um espírito? Qualidades e virtudes de um espírito são qualidades e virtudes que vêm de Deus. Amor, perdão, caridade, compaixão, benevolência, mansuetude, beneficência, misericórdia, piedade, generosidade, honestidade, indulgência, tolerância, paciência, flexibilidade, gentileza, cordialidade, mansuetude, equilíbrio, harmonia, paz, serenidade, tranquilidade, parcimônia, né? Existem muitas outras qualidades e virtudes importantíssimas. E o que seriam os defeitos, as falhas que devemos eliminar, erradicar de nós? Quais são os defeitos e as falhas que nós devemos remover de nós, erradicar, eliminar totalmente? Quais são as falhas e defeitos que nós devemos nos libertar? Agressividade, violência, mentira, inveja, ciúme, arrogância, ódio, mágoa, tristeza, depressão, melancolia, maldade, hipocrisia, falsidade, maledicência, escárnio, deboche, calúnia, injúria, crítica destrutiva, difamação, sátira, cinismo, intolerância, intransigência, orgulho, vaidade, soberba, egoísmo, cupidez, felonia, lascividade, promiscuidade, malícia. Enfim, existem muitos defeitos, muitas imperfeições que nós devemos erradicar de nós, né? Então, quando você se esforça ao máximo para fazer o seu melhor em busca de se melhorar, você já está dando um passo importante para angariar dimensões mais elevadas, né? E você vai se curando. Todas as emoções e todos os sentimentos negativos são destrutivos e adoecem o corpo físico, a mente, o duplo etérico, o perispírito, o espírito. Depaupera as energias vitais e outros fluidos corpóreos também, né? Existem muitas fontes de energia, né? Diferente, né? Existe, por exemplo, a energia vital, né? Energia de cura, o magnetismo, ectoplasma, os fluidos vitais ou corpóreos, né? Existe também o fluido cósmico universal, a energia telúrica, né? A energia taquiônica, a energia vril, né? Enfim, existem vários tipos de energias diferentes, né? Então, tudo é energia. Existem várias fontes diferentes de energia, né? A energia vital, conhecida como Chi em chinês, Ki em japonês, Prana em hindu, ela pode exaurir e depauperar caso o ser ele alimente sentimentos e emoções negativos, tá? As energias vitais, né? Olha só, as energias vitais
os chakras, os centros de força e outros tipos de energia, magnetismo, os fluidos vitais ou corpóreos, né? Ectoplasma, enfim, as energias vitais, elas podem exaurir ou depauperar caso o ser alimente sentimentos e emoções negativos. Isso faz com que muitas doenças se instalem no corpo físico e atingindo os corpos somáticos, né? O duplo etérico, o perispírito. Agora, se o ser buscar se reformar, se melhorar, se o ser elevar a sua consciência, buscando melhorar a si mesmo, burilando e lapidando virtudes e qualidades do espírito, eliminando e erradicando de si os vícios, as tendências nefastas, malignas, as inclinações negativas, pérfidas, enfim. Se o ser se libertar de suas próprias trevas e buscar a luz, elevando a sua consciência, sutilizando e elevando emoções, sentimentos, pensamentos, as energias vitais, magnetismo, ectoplasma, os fluidos corpóreos ou vitais, as energias do próprio ser, elas vão se potencializar, ficarão mais vivificantes, revigorantes, fortalecidas. Os centros de força, os chakras, eles poderão voltar a funcionar adequadamente, né? Com mais harmonia e equilíbrio, né? Trabalhando de forma correta, recuperando a saúde física e a saúde também do duplo etérico, do perispírito, do espírito, dos corpos somáticos de uma forma geral. Então é possível se recuperar e se curar de muitos processos doentios, modificando as energias dentro de nós, tá? Então precisamos nos modificar. Se quisermos nos curar de muitas doenças, precisamos dar um pequeno passo, transformar aquela pedra de tropeço num degrau de subida, como o Bruce Lee sempre dizia, se adaptar como a água, como o Bruce Lee sempre dizia, né? Porque a água, ela se adapta facilmente, toma forma a tudo aquilo que encontra no caminho, porque ela consegue se adaptar, ela é flexível, maleável. Que sejamos como a água, límpida, translúcida, cristalina, né? Alimentando toda a forma de vida, né? Enfim, temos que modificar nosso padrão de comportamento, tá? Modificar o padrão de pensamento, modificar o padrão de nossas palavras, de nossos comentários, de nossa comunicação. Observe aquilo que você pensa, observe a forma como você gesticula, se expressa, se comunica. Será que você está se comunicando de forma adequada? Será que você está proferindo palavras positivas? Preste atenção em seus pensamentos e nas palavras proferidas e emanadas pela sua boca. Porque tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que dizemos ou falamos, gera uma consequência, gera uma repercussão. A escrita, as palavras redigidas e prescritas também causam um impacto muito grande. Preste atenção naquilo que você escreve. Será que você está escrevendo conteúdos edificantes, benéficos e bons, positivos? Preste atenção, porque tudo aquilo que pensamos, falamos e escrevemos fica registrado no cosmos, no universo. Tudo. Se você pensar algo, falar algo ou escrever algo, está registrado no cosmos, no universo.
Você já criou aquela realidade, plasmou e modelou aquilo que você mesmo criou. E preste atenção nas suas atitudes, preste atenção no seu comportamento, na sua conduta, na sua atitude, nas suas ações. Aquilo que você faz repercute, tem uma consequência. Preste atenção nos seus modos, no seu comportamento, conduta, postura, em suas atitudes. O padrão de comportamento, ele se resume àquilo que pensamos, falamos, escrevemos e agimos. O padrão de comportamento se resume aos nossos pensamentos, às nossas palavras, à escrita e às atitudes. Então, tudo aquilo que pensamos, falamos, escrevemos e fazemos, tudo isso se constitui no padrão de comportamento. Como é que está o seu padrão de comportamento? Ele está centrado no bem ou no mal? Preste atenção. Medite, reflita, preste atenção no seu padrão de comportamento. Ele está em que nível, em que porcentagem? Ele está pendendo mais para o lado positivo ou negativo? Você está pensando, falando, escrevendo e fazendo coisas negativas ou positivas? Tome cuidado. Tudo aquilo que você fala, escreve, pensa ou faz, você cria. Você é autor do seu próprio destino. Você é o autor da sua própria vida. Você não pode responsabilizar ninguém pela sua vida. Você não pode culpar ninguém pela sua vida. Aquilo que você vibra, você atrai. É a lei universal igual para todas. Lei de atração. A lei de atração se resume nisso. Nós atraímos aquilo que nós vibramos. Você tece o seu próprio destino. Você é responsável por tudo aquilo que você está passando em sua vida. Tudo aquilo que chega até você, tudo aquilo que vai ao seu encontro, como uma limalha de aço presa ao imã, é porque você atraiu de alguma forma aquilo. Tudo aquilo que você pensa, fala, escreve ou faz, o universo diz para você: ok, perfeito, como você quiser, que seja feita a sua vontade. Tudo aquilo que você pensa, que você fala, que você escreve ou faz, o universo lhe responde: que seja feita a sua vontade. Então tome cuidado. Muitas pessoas, uma porcentagem grande, pensa negativo, fala coisas negativas, escreve coisas negativas, faz coisas negativas e acaba atraindo o quê? Um infortúnio, maus augúrios, empecilhos, obstáculos. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Nós não podemos terceirizar aquilo que nós devemos fazer por nós. Não coloque culpa em ninguém. Ninguém é responsável por aquilo que está passando. De alguma forma, tudo aquilo que passamos, atraímos. Existe uma lei inexorável, uma lei imutável de Deus que se chama causa e efeito, ou ação e reação, né? É como a teoria do yin e do yang, né? O fluxo, refluxo, ação, reação, causa e efeito. É como a lei de atração e de vibração, tá? Nós atraímos o que vibramos e nós colhemos o que plantamos. Então, não terceirize a ninguém aquilo que você deve fazer. Ninguém tem culpa daquilo que você está passando. Se aquilo chegou até você, foi devido a um
merecimento. Existem processos kármicos, existem muitos seres presos à roda de samsara, né? Existem muitas consciências presas à roda de samsara. Existem ainda muitas consciências presas ao ciclo de reencarnações, a roda de samsara. Então, muitas consciências acabam atraindo estas consequências porque permitiram se compactuaram com essas energias. Muitas consciências se compactuaram com essas energias e acabaram adquirindo essas consequências. Então, existem muitas consciências presas à roda de samsara, a este ciclo reencarnatório, por questões de conexão, sintonia e afinidade. Consciências adormecidas, que não se elevaram ainda, e ficam escravizadas por conta de seus próprios vícios, de suas próprias ilusões, porque existem consciências que são hábeis, competentes em criar labirintos de ilusões e elas mesmas não conseguem encontrar uma saída porque se constituem labirintos indecifráveis para elas mesmas. Tá? Muitas consciências criam estes labirintos e não sabem como sair. Para sair destes labirintos que estas consciências criam, é preciso buscar a conexão, sintonia, afinidade poderosa com Deus e com a luz, para que a luz de Deus mostre o caminho e que esta bússola interna, que é Deus dentro de nós, é o nosso eu sou superior e divino, ele norteie e direcione para o caminho correto. Muitas consciências, elas se tornam doentes porque alimentam e nutrem sentimentos e emoções negativas. Muitas consciências se tornam depressivas, melancólicas, tristes, adquirindo doenças psíquicas, mentais, energéticas, físicas e espirituais, porque escolheram alimentar e nutrir pensamentos, emoções e sentimentos atrelados às sombras, ao mal, às trevas. E estas consciências, elas têm dificuldade de se conectar com Deus, porque existem também muitas interferências, intromissões. Quando uma consciência, ela opta, escolhe vibrar numa polaridade, ela atrairá o concurso de espíritos que estejam naquela mesma sintonia, afinidade e conexão. Ou seja, se uma consciência ela alimentar e nutrir sentimentos e emoções negativos, esta consciência ela vai atrair para si companhias indesejáveis, ou seja, espíritos mais trevosos, sombrios. E estes espíritos podem, com isso, realizar muitos processos obsessivos complexos e comandos hipnóticos, também escravizando, manipulando, controlando, influenciando e prejudicando, comprometendo estas consciências. Existem espíritos trevosos que conseguem manipular consciências menos esclarecidas, mais ignorantes, e estes espíritos trevosos, estas consciências trevosas, elas conseguem manipular, ludibriar, enganar, influenciar, controlar, prejudicar e comprometer consciências menos esclarecidas e mais suscetíveis, né, a esta ignorância.
E estas consciências acabam se tornando doentias por causa da interferência trevosa destas outras consciências, que realizam processos obsessivos complexos e comandos hipnóticos, escravizando, comprometendo e prejudicando estas outras consciências. Mas isto só foi possível, só se deu por permissão, tá? A consciência permitiu a intromissão destas outras consciências. Então, é necessário que uma consciência identifique uma interferência. É necessário que uma consciência ela saiba, identifique e consiga discernir, diferenciar o que é bom e o que é ruim, o que é luz e o que é treva, o que é bom e o que é mal. Para que isto aconteça, a consciência precisa se elevar. Uma consciência mais elevada, ela consegue enxergar melhor, ouvir melhor, compreender melhor, sentir melhor, já que se aproxima muito mais de Deus, né? Então, é necessário que a consciência mais elevada busque esta elevação sempre para diferenciar, discernir e identificar estas interferências, para que não caia na cilada, nas armadilhas e tramas das trevas. Desta forma, uma consciência que se eleva, ela pode se prevenir desta interferência nefasta e maléfica. Assim, acaba também se prevenindo de todo o mal, como de todo o processo de dor ou de doença, né? E uma consciência mais elevada, ela vai curar o ser, porque quando a consciência ela se eleva, as células do organismo biológico, do corpo físico, ela começa a trabalhar de uma forma mais potente, de uma forma mais saudável, de uma forma mais organizada, equilibrada e harmônica. As células do corpo físico, mas também as células do perispírito, do pretérico, dos corpos somáticos, do espírito, enfim. As células do corpo físico e do corpo espiritual trabalham de uma forma muito mais potente, saudável, equilibrada, organizada e harmônica quando uma consciência ela se eleva e as células trabalhando de uma forma mais eficiente, ela consegue reparar, curar, tratar, regenerar, consertar e corrigir muitas falhas no sistema orgânico e biológico do corpo físico. Porque a consciência mais elevada, ela potencializa o trabalho celular de nosso corpo físico e espiritual. Então, elevando a consciência, a gente se cura. Poxa, então acabei dizendo aqui para vocês que nós podemos nos curar através do pensamento, ou seja, elevando a nossa consciência. Existem muitos processos de cura, né? Existem muitos terapeutas, existem fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos. Em suma, existem muitos profissionais da área da saúde e terapeutas e também outras pessoas, outros seres que trabalham com cura magnética, cura espiritual, né? Cura física, que conseguem trabalhar com a cura de várias formas, seja através de vários equipamentos, aparelhos, né? Ferramentas, instrumentos, aparatos, ou através das mãos, através das energias, através de outras condutas, técnicas, conceitos, métodos, né? Ou através do pensamento, tá? Podemos nos curar através do pensamento. Aliás, podemos fazer muitas coisas através do pensamento. Vocês sabiam que
a magia negra ela pode ser feita usando condensadores energéticos, né? Por exemplo, um alguidar, uma bebida alcoólica, um pedaço de roupa, tecido, uma foto, vela, um animal morto, enfim. Isso são condensadores energéticos. A magia negra ela pode ser feita dessa forma ou através do pensamento, né? Porque o pensamento negativo, né, é uma magia negra. Então, quando alguém pensa mal do outro, quando você pensa e deseja mal para alguém, você já está fazendo magia negra. E a magia negra ela é feita pelo pensamento, pelas palavras, pela escrita, pelas atitudes. Então, existem muitas pessoas que fazem magia negra no dia a dia e nem sabem. Estão proliferando o mal, né? Quando você pensa mal de um irmão, você faz magia negra. Quando você deseja mal para um irmão, você faz magia negra. Quando você fala mal de um irmão, você fala mal contra o irmão, você faz magia negra. Quando você escreve contra um irmão, escreve e fala mal de um irmão, você faz magia negra. E quando você faz mal contra o irmão também, né? Então, e quem faz magia negra, né, acaba plantando. E quem planta, colhe, né? Então, no momento certo, tenha em mente que todo aquele que faz magia negra vai colher. Ou seja, aquela magia negra que foi feita vai retornar, né, com força total, com força redobrada para aquele que emitiu. Né? Porque no universo tudo funciona assim, causa e efeito. Quem planta, colhe. Mas existe também a magia do amor. Né? Saint Germain, né, nos ensinou que a magia do amor pode curar. Então, nós podemos, como Saint Germain nos ensinou, fazer muitas coisas através da magia do amor. Quando você pensa bem de um irmão, você faz uma magia do amor. Quando você fala bem de um irmão, você está realizando uma magia do amor. Quando você escreve bem de um irmão, você faz uma magia do amor. Quando você também faz algo de bom para alguém, é a magia do amor. Então, a magia do amor pode ser feita através dos pensamentos, das palavras, da escrita e das atitudes. A magia do amor é a força mais poderosa que tem, porque vem de Deus, né? O que é a magia do amor? O amor que vem de Deus. É quando você pensa bem de um irmão, você fala bem de um irmão, você escreve bem de um irmão e você age bem com o irmão. A magia do amor, ela cura. A magia do amor cura aquele que propaga o amor e aquele que recebe o amor. Tá? Então, a magia do amor cura aquele que propaga o amor e aquele que recebe o amor. Agora, a magia negra, ela traz somente catástrofe, doença, sofrimento. Né? Quem faz magia negra já é doente e pode ficar ainda mais doente. E quem recebe a magia negra sofre este prejuízo, podendo também ficar ainda mais doente. Tá? É o oposto. Então, a cura está ao nosso alcance. Não importa de que modo seja feito. Muitos procuram a cura. Eu sou fisioterapeuta e tenho também outras formações, né, e outros cursos e especializações na área da saúde. Né? Por isso eu digo a vocês, existem várias formas de se curar de algo. Tá? Existem tratamentos diferentes de cura. Deus, ele dá oportunidades infinitas para que todos alcancem a cura. Existem pessoas que procuram tratamentos diferentes de cura. Existem outras pessoas que buscam outros tipos diferentes de tratamento. Mas a cura está ao alcance de todos. Não importa de que maneira,
Não importa se você busca de uma forma ou de outra, a cura está sempre acessível. Podemos juntar, conciliar, né, o tratamento físico e o tratamento espiritual, né? Existe a cura física e a cura espiritual. Existe também a cura energética, a cura mental, a cura emocional, a cura sentimental, psíquica, enfim. Existe cura em vários níveis. Tá? Então, a cura, ela pode se estabelecer de várias formas, mas você mesmo pode se curar e você pode curar os outros através do seu pensamento. Tá? Eleve a sua consciência, busque se modificar para melhor, identifique em si mesmo quais são os erros que você está cometendo, identifique aqueles padrões repetitivos de erros. Existem padrões repetitivos de erros que se perpetuam desde outras vidas passadas. Existem consciências que vêm repetindo padrões há muitas reencarnações. É necessário identificar certos padrões repetitivos e eliminá-los. Um padrão repetitivo pode gerar uma doença, um sofrimento. Então, existem muitos espíritos, almas e consciências que vêm repetindo muitos padrões há várias reencarnações, há muitas vidas passadas, muitas consciências vêm adotando os mesmos padrões repetitivos. É necessário identificar qual é o seu padrão repetitivo, porque existem padrões repetitivos que geram doenças. Existem padrões repetitivos que vão se acumulando, vão se somatizando e criando uma energia ali cristalizadora que vai propiciar, né, a eclosão ali de uma doença, né, culminando em muitas doenças, né? Então, é necessário identificar e eliminar, se esforçar para fazer diferente, né? Então, a cura depende de vários processos, tá? Para que possamos nos curar definitivamente de todos os males, para que possamos nos curar de doenças, sofrimentos, problemas, sejam eles físicos, mentais, sentimentais, emocionais, energéticos, espirituais, devemos elevar nossas consciências. Claro que existem consciências que encarnaram, por exemplo, neste planeta, neste atual momento, e em outras vidas passadas também, que precisaram passar e precisam passar por algumas expiações e algumas provas. Existem consciências e almas que encarnaram num corpo físico, já doentio, com várias limitações e incapacidades, porque se constituem em expiações e provas, devido a reminiscências pretéritas, ou seja, resgates kármicos. Então existem resgates kármicos, expiações, provas e algumas doenças, algumas enfermidades, patologias, moléstias, limitações e incapacidades que precisam ser encaradas, aceitas, porque se constituem em um resgate kármico, numa expiação. Tá? E nada é que não seja modificável, né? Então, pode ser que a consciência que se esforça para melhorar consiga uma cura inesperada. Quando uma dor ou uma doença, uma limitação, uma incapacidade
não são curados e não podem ser curados é porque existe um propósito, uma razão. A consciência, a alma, precisa passar por aquele aprendizado. Quando uma alma, uma consciência está num corpo doentio, enfermo, né, patológico, quando uma alma, uma consciência já encarna doente, com uma limitação de incapacidade física, é porque existe um motivo, um propósito, uma razão dentro da lei de causa e efeito ou ação e reação. Existem provas e expiações que precisam ser experienciadas para o crescimento, o aprimoramento e aperfeiçoamento espiritual do ser. Existem acordos, planejamentos, resgates kármicos que são programados antes da encarnação. E muitas almas e consciências encarnam em alguns corpos físicos doentios e com muitos problemas, com muitas limitações, tá? Mas existe uma razão, um propósito para isso, tá? Então, a cura, ela está ao alcance de todos. Pode ser que naquela encarnação atual, naquela vida, o ser não alcance a cura, mas pode ser que na próxima encarnação ele encontre a cura. Então não se desanime se você não conseguiu a cura nesta encarnação atual, no momento presente. Se esforce ao máximo para alcançar a cura espiritual e na próxima encarnação você venha com um corpo físico mais saudável. Porque muitas almas e consciências elas conseguem obter a cura para a próxima encarnação. Ou seja, pode ser que o corpo físico esteja doente, com alguma deformidade, mas o espírito ele já se limpou. Ou seja, pode ser que o perispírito ou o espírito já tenha alcançado a cura e o corpo físico ainda não. Porém, na próxima encarnação, quando aquele ser, aquela alma, consciência reencarnar, estando com o seu perispírito ou com o seu espírito já saudável, ele pode vir com um corpo físico já totalmente saudável. Então não desanimem. Saibam que a doença ela surge primeiramente no espírito. Muitas doenças elas têm origem no espírito, no perispírito, porque é o perispírito quem modela o corpo físico. Se o perispírito estiver doentio, o corpo físico ficará doentio, porque é o perispírito que modela o corpo físico desde o ventre materno. Quando o ser ainda é um feto, um embrião, o perispírito então modela o corpo físico. Se o perispírito tiver alguma deformidade, mancha, mácula, chaga, estigma, algum sinal, o perispírito então registrará aquela falha no corpo físico. E o corpo físico se desenvolverá, crescerá com aquela falha, limitação ou doença, patologia, moléstia, enfermidade, enfim. Então, a causa é espiritual. E muitas almas e consciências conseguem se curar perispiritualmente ou espiritualmente, não adquirindo novas doenças em outras encarnações. Mas muitas almas e consciências que não se modificam, não melhoram, não buscam a reforma íntima e não se modificam para melhor, muitas almas e consciências podem reencarnar novamente com a mesma doença ou com aquela mesma doença mais amenizada, um pouco menos pior, de acordo com o merecimento, com a programação encarnatória, de acordo com alguns acordos, de acordo com o merecimento
resgate kármico, o planejamento, depende muito das escolhas, depende muito do nível evolutivo do espírito, enfim, são detalhes muito grandes. Mas é possível que uma alma, uma consciência, alcance a cura definitiva em uma encarnação, ou então ela inicie o seu processo de cura e na próxima encarnação ela já esteja curada. Pode ser que algumas almas e consciências consigam atingir este processo de cura em algumas encarnações. Vai depender da força de vontade, da boa vontade, da fé, do esforço em se melhorar, elevar a sua consciência, enfim, vai depender do merecimento de cada um e das oportunidades. Mas muitas almas e consciências podem se curar na encarnação presente ou podem se curar nas próximas encarnações, dependendo da alma e da consciência, do seu nível evolutivo. Poderá demorar uma encarnação ou 2, 3, 4 ou mais encarnações, tá bom? Mas não esmoreçam. Existem doenças, patologias, moléstias, enfermidades que são consideráveis como incuráveis e muitas almas e consciências que se elevam conseguem se curar. Porque a cura está no espírito. A cura vem de Deus, que está dentro de cada um de nós. Existem patologias, doenças, moléstias, enfermidades que podem ser curadas pela mão de Deus. A ciência ainda não tem uma explicação. Existem certas limitações e incapacidades que podem ser também curadas na mesma encarnação. Porém, existem outras doenças, enfermidades, patologias, moléstias, incapacidades e limitações físicas que só serão curadas através de algumas encarnações, dependendo do nível de consciência, da evolução espiritual do ser, do merecimento, do resgate kármico, do planejamento, da programação kármica. Existem muitos detalhes importantes, mas nós conseguimos estabelecer a cura se quisermos. Nós conseguimos atrair coisas boas para nós se nós quisermos. Se nós quisermos frear, brecar, interceptar e barrar infortúnios, doenças, acidentes, sofrimentos, dores e tudo aquilo que é prejudicial, ruim, comprometedor, tudo isso nós conseguiremos evitar e se prevenir se nós buscarmos a nossa evolução espiritual, a elevação de nossa consciência, nosso aprimoramento espiritual e o esforço verdadeiro e sincero para se modificar para melhor, tá? E é claro, cada alma e consciência, com seu esforço próprio e merecimento, conseguirá no tempo certo e devido atrair aquilo que vibrou. Não existe uma regra, e o que acontece para um nem sempre vai ser do mesmo jeito, da mesma forma para outro, porque existem trajetórias, experiências, jornadas diferentes. Cada alma, cada consciência tem um registro acástico diferente. Cada alma, consciência é diferente. Tem uma história diferente. Os méritos podem ser diferentes, tá? Mas não podemos desistir, tá? A cura está ao nosso alcance, está
bem próximo de nós, mas nós temos que ir atrás, tá? Então, por exemplo, aquele problema na mão de uma alma, de uma consciência, se não for resolvido nesta encarnação, nesta vida, aquela alma, consciência poderá encarnar com um problema semelhante na mesma mão, se não se esforçar para melhor e não se modificar. Porém, se aquela alma e consciência que tem um problema numa mão, ela se esforça para melhorar, ela evolui, adquire mérito, merecimento, eleva a sua consciência, ela consegue se modificar para melhor, realizando boas obras, tá? Ela poderá colher seus frutos e poderá, talvez, numa próxima encarnação, vir com um problema num dedinho, ou então não vir com nenhum problema na mão. Vai depender do seu esforço, da sua vontade e do seu merecimento. Muitos poderão retornar com aquele mesmo problema na mão, outros com problema em alguns dedos da mão, outros com apenas um problema no dedinho da mão, mas outros poderão vir sem nenhum problema naquela mão. Vai depender do esforço próprio, da resiliência, abnegação, do sacrifício, do esforço que a alma, a consciência faz para dominar suas energias trevosas e se elevar cada vez mais para a luz, tá? Para isso é necessário que nós nos libertemos, né, de energias trevosas, que nós nos desapeguemos dos bens materiais de forma desenfreada, né? Que nós também nos libertemos dos instintos animalescos da matéria e das paixões terrenas, que nós possamos sublimar, nos elevar cada vez mais, né? Colocando em prática as virtudes e qualidades divinas inerentes ao nosso espírito, tá? Mas nós temos que colocar em prática e não terceirize a ninguém aquilo que você mesmo deve fazer, né? Busque pensar positivamente, busque falar sobre coisas benéficas e edificantes, busque escrever coisas, conteúdos, frases mais belas e edificantes, e busque agir no bem sempre, né? Ou seja, está em nossas mãos, né? A cura está em nossas mãos, né? A energia que você propaga será o seu juiz para onde quer que você vá, tá bom? E agindo no bem, elevando nossa consciência, elevando nossas energias, pensamentos, sentimentos e emoções, atrairemos o concurso dos bons espíritos que nos auxiliarão e darão todo o suporte necessário, tá bom? Então é isso que eu gostaria de trazer para todos vocês. Agradeço muito, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o próximo vídeo. Muito obrigado.